Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você ouve o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. E esse é o último Copiou Parente do ano. A gente passou as últimas 2 semanas ouvindo os 40 episódios que fizemos em 2020, desde o primeiro, em 10 de janeiro. Aumenta o volume do seu celular, porque está começando o primeiro Copiou Parente de 2020. Foram 40 episódios e 140 vozes que nos ajudaram, semana a semana, de janeiro a dezembro, a levar aos parentes em todo o Brasil as informações deste ano cheio de perdas. Produzimos 26 episódios sobre a prevenção e o combate à Covid-19 entre indígenas e outros 3 envolvendo a pauta quilombola e o coronavírus. Contamos o primeiro caso de contaminação pela doença entre indígenas e também a primeira morte em 2 de abril. Nós vamos falar hoje sobre a primeira morte entre indígenas no Brasil. Nós solidarizamos com todos os povos auto-xinguanos e com a família dessa liderança tão importante. Obrigado por sua luta em defesa dos povos e da cultura indígena. Grande Aritana e Ualapiti. Seu Feliciano sonhou a rede com a gente, incentivou, participou, sorriu e nos inspirou. Sua arte é eterna em nossa lembrança e suas palavras vivas em nosso trabalho, para sempre. Nós do Copiou desejamos força aos familiares e amigos do seu Feliz do Rio Tiquié. A gente termina o Copiou de hoje com um depoimento do nosso colega do ISA, Marcelo Salazar, sobre a morte de Zé Carlos Arara. Entramos numa fase diferente da briga contra o Covid, que é lidar com o luto enquanto a gente luta, para manter os que estão vivos e fortes, para que algumas bibliotecas permaneçam nessas terras. E por falar em luto, tivemos algumas outras perdas não relacionadas com a Covid-19, como foi o caso do indigenista Rieli. A flecha que matou Rieli foi certeira, embora tenha sido um grande engano de quem a disparou. A flecha não reconheceu o amigo. A flecha buscava dar um chega pra lá na sociedade invasora, mas alcançou um protetor. Então, parente, o Reli, ele passou 30 anos da vida dele fazendo a defesa dos índios isolados. Para o Reli, era fundamental que não houvesse o contato. Eu conversei com ele várias vezes. Ele considerava que se houvesse o contato com os índios isolados, haveria um genocídio na região. Esse é um momento para a gente refletir. Esse é um momento para a gente pensar como continuar a proteção dos indígenas, porque era isso que ele queria. 2020 foi um ano de muitas despedidas de amigos queridos e pessoas importantes para o Brasil, mas também de muitos encontros. Principalmente durante os meses de março e abril, nós recebemos centenas de mensagens no nosso WhatsApp e respondemos todas. Meu nome é Léo Aikin Suya, moro na aldeia Quincati da terra indígena Uauí. Eu queria saber do Dr. Douglas e da doutora Sofia, que trabalha já há bastante tempo com população indígena, de se caso for acontecer de um indígena ser infectado com o coronavírus, como reagiria o sistema imunológico do paciente indígena infectado? Será diferente ou igual a de um branco? Essa é a minha pergunta e eu queria que eles respondessem. O Dr. Douglas Rodrigues, médico sanitarista da Unifesp, e a Sofia Mendonça, diretora do projeto Xingu Extensão Universitária da Unifesp, pessoas que vocês conhecem e confiam no atendimento à saúde indígena no Brasil, responderam grande parte dessas perguntas. Vamos ouvir. Oi, pessoal, vamos lá. Eu aqui, minha sobrinha lá do Cricati, lá do Terra Indígena Uauí, quer saber se tem diferença entre um indígena infectado e um branco.
Então, Leo, aqui, para esse coronavírus não tem. Como ele é novo, nem os indígenas conheciam, nem os brancos conheciam. Por isso que ele está fazendo epidemia, essa pandemia, está pegando todo mundo. Tem que tomar cuidado, ficar isolado, ficar na aldeia, não ficar andando por aí, para não pegar. Ao longo de 2020, nós desmentimos fake news, falamos sobre os erros do governo na saúde indígena, sobre o direito dos povos indígenas em enterrar seus mortos. Contamos os bastidores das quedas dos ministros da saúde. Trouxemos os detalhes dos impactos do coronavírus aos índios em Manaus, primeiro município com o sistema de saúde colapsado. Já tiveram casos de mandar as pessoas para casa, para as pessoas morrerem em casa. Teve uma história de uma senhora que não pôde ser atendida, estava com quadro grave, foi mandada para morrer em casa. Então, o sistema de saúde de Manaus já entrou em colapso e a tendência é que o sistema funerário também entre em colapso nos próximos dias. Convidamos o Dr. Drauzio Varela para trazer um recado importante aos povos indígenas da floresta. Tem mortes pela cloroquina. Essa droga provoca alterações no ritmo das batidas do coração. O coração pode disparar sob o efeito da droga. Isso pode ser grave, especialmente nas pessoas mais velhas, nas pessoas que já têm problemas cardíacos. A cloroquina não tem nenhuma utilidade no tratamento do coronavírus, da Covid. Nenhuma utilidade. E não deve ser tomada. Mas o presidente diz que tem. Ele está errado, ele não é médico, ele não devia fazer isso. Está errado ele dizer que tem ação, ele não sabe. Ele é um militar, pode entender de metralhadora, canhão, etc., mas de medicina não entende nada, absolutamente nada. Não é ele que devia dar esse tipo de conselho errado para a população. A saúde indígena é uma saúde hoje precária. E aí você tem uma população que tem doença de branco, mas não tem assistência médica dos brancos. Um ano sem nenhuma demarcação de terras indígenas, mas de muita demarcação de telas. O acampamento Terra Livre, maior encontro das nações indígenas do Brasil, aconteceu de forma virtual, nos celulares e computadores. É preciso usar esta ferramenta para que a gente possa, sim, fazer nossas denúncias, mostrar para o governo que também estamos atentos a tudo que está acontecendo. Contamos tudo sobre as eleições no ano do novo coronavírus. Foram 10 episódios do Vota Parente. E hoje é dia de estreia no Copiou Parente. Vota Parente, o copiou nas eleições 2020. Em setembro, inauguramos o quadro #Vota Parente e vocês puderam acompanhar as principais atualizações das eleições municipais de 2020. Por causa da pandemia, o novo coronavírus, o Congresso Nacional adiou as eleições de outubro para novembro. As novas datas são: primeiro turno em 15 de novembro e segundo turno em dia 29 de novembro. Para não botar em risco a vida da comunidade, porque a gente já entra em meio à pandemia, a comunidade decidiu não aceitar as campanhas dos candidatos nas aldeias. Aí, enquanto isso, as comunidades estão acompanhando as campanhas e as propostas dos candidatos nas redes sociais, né? Respondemos as dúvidas sobre as regras eleitorais no quadro Dr. Santillo Explica. Um vereador indígena, ele pode fazer muita coisa na representação da sua comunidade junto à prefeitura, junto à própria Câmara Municipal e a outras instituições locais e, inclusive, se fortalecer para levar essas reivindicações para os outros níveis da administração. A prefeitura municipal tem a função de organizar a administração dentro daquele pedaço do território, que é o território do município. É possível os candidatos realizar o transporte dos eleitores das comunidades rurais até os seus locais de votação? Quem fornece
esse transporte gratuito é a justiça eleitoral. É real, é oficial, o Brasil tem 2.168 candidatos indígenas nas eleições em 2020, um aumento de 26% em relação às últimas eleições em 2016. O grande avanço em relação às últimas eleições ocorre nas candidaturas majoritárias para prefeitos e vice. Nestas eleições, são 38 candidatos indígenas a prefeito e 72 candidatos a vice-prefeito. E olha só, 23 dos 26 estados brasileiros têm candidaturas indígenas a cargos de prefeitos ou vice. Também ganhou um destaque o número de candidatas femininas indígenas. Nós somos, em número percentual, o maior número de população indígena do Brasil. Mas nunca, em todos esses anos, nós tivemos uma representatividade indígena na Câmara Municipal de Boa Vista. É a história. E nós queremos construir essa história. Eu, como mulher, jovem, indígena, estudante, somos capazes para ocupar cargos políticos. E quem disse que jovem não sabe fazer política? Nessas eleições, os jovens indígenas vieram com tudo para representar seus povos. Esse ano, nessas eleições, a gente está tendo o número de 272 jovens indígenas que se decidiram aí candidatar nos municípios aí do Brasil. Eu acredito que esse é o momento, né, de as comunidades indígenas ocuparem um espaço importante. Diante de toda a mobilização indígena, lembramos também do quadro dos quilombolas. Os quilombolas também vão às urnas em 15 de novembro, mas dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 2 têm candidatos quilombolas à prefeitura. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 19.343 candidatos a prefeito e apenas 2 deles são quilombolas. Então, todos os estados, nós temos candidatos quilombolas. A grande maioria, a gente tem presença em Pernambuco, com um número muito grande de candidatos, Maranhão, Bahia, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Esses são os estados que têm acima de 15 candidatos. A ausência de uma representatividade quilombola no Congresso, de qualquer representatividade nos estados, e nesse momento, diante das eleições municipais, apenas 2 candidaturas à prefeitura em meio a quase 20 mil candidatos, mostra pra gente o tamanho do abismo da desigualdade que o Brasil precisa reverter. E diante de todas essas candidaturas, tivemos quantos eleitos, afinal de contas? A gente apresentou alguns números para vocês no episódio Urnas Demarcadas, mas de lá para cá a gente teve algumas mudanças. Pelo menos 234 indígenas e 79 quilombolas foram eleitos no país nas eleições de 2020. Os dados de indígenas eleitos foram colhidos no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. Por meio dessas informações, o ISA chegou ao total de 234 indígenas eleitos. 215 se autodeclararam indígenas e assim foram registrados no TSE, e outros 19 não se declararam indígenas no site do TSE, mas foram mapeados e contabilizados por organizações vinculadas à PIB por serem lideranças publicamente reconhecidas como indígenas. As eleições de 2020 foram um marco para os povos indígenas e quilombolas no país. No total, foram eleitos 234 indígenas, 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 213 vereadores. Nesse universo, 31 eleitas são mulheres, isto é, 13% do total. Além disso, os quilombolas contam agora com 2 prefeitos, 9 vice-prefeitos e 78 vereadores. Os dados são da Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas, a CONAC. A Justiça Eleitoral permite a autoidentificação segundo cor e raça, branca, parda, negra, amarela e indígena.
mas não faz ainda nenhum registro ou contabilização sobre quilombolas. O levantamento da CONAC indica um total de mais de 500 candidaturas quilombolas em 2020, sendo 350 ligadas diretamente à pauta política do movimento em todos os estados. Portanto, o número de 79 eleitos representa cerca de 15% do total de candidaturas. Se o Estado brasileiro não sabe governar, nós sabemos governar. E diga ao povo que avance! Que avance! Virar que eu vi. No dia 3 de dezembro, quando Brasília cravou 19 horas... Boa noite. Em Brasília, 19 horas. A pele de imagem, como Davi Kopenawa chama a palavra escrita deste grande xamã, e os desenhos de Joseca Yanomami foram projetados nos 3 prédios do Congresso Nacional. Uma projeção de imagens e de frases, agora há pouco no prédio do Congresso Nacional em Brasília, pediu o fim dos garimpos em terras indígenas dos Yanomami. O Fórum de Lideranças da tribo Yanomami entregou uma petição com mais de 400 mil assinaturas pela retirada de garimpeiros ilegais na terra indígena, nos estados de Roraima e do Amazonas. O Fórum estima a presença de mais de 20 mil garimpeiros no território. Arte e política se somaram para levar a mensagem da campanha #Fora Garimpo, Fora Covid. Sarampo, gripe, malária. Ao longo de décadas de contato e do avanço da exploração da Amazônia, os Yanomami já enfrentaram várias doenças trazidas pelos brancos. Agora é a Covid-19 que se alastra pelo território. Impulsionado pelo garimpo, assim como a malária, em apenas 3 meses o número de casos do novo coronavírus cresceu 250% na terra indígena Yanomami. A intervenção inédita de frases em defesa da floresta e desenho do chapiri, os espíritos Yanomami, foram projetados na fachada do Congresso por quase 2 horas. Tudo isso aconteceu depois de uma longa audiência com a presença de lideranças Yanomami, Munduruku e Kayapó que denunciaram o avanço do garimpo em seus territórios. O garimpo está espalhando a Covid-19 nas terras indígenas, segundo o relatório produzido pela Rede Pro Yanomami e Ecuana, também encaminhado aos parlamentares. Mais de 1/3 das 26.700 pessoas que moram na terra indígena Yanomami foi exposto ao novo coronavírus. E o número de casos confirmados saltou de 335 para 1.200 entre agosto e outubro. Povos que vivem de forma sustentável estão vindo aqui apelar para essa sensibilidade, para cobrar providência, para a retirada de garimpeiros, para fazer a proteção das terras indígenas. E estão aqui alertando a gente, fora garimpo, fora Covid. Essa é a deputada Joênia Wapchana. E convidando a todos para somar nessa luta, nessa causa justa e nessa causa digna. Eu também faço esse apelo como deputada federal, como indígena Wapchana, como parte do estado de Roraima, como um ser vivo que também defende toda forma de vida. E é preciso a gente unir, porque unir é se sentir mais forte. Eu acredito que a gente vai conseguir bons resultados se cada um fizer sua parte, cobrando das autoridades, colocando essa situação visível e que a gente possa sensibilizar, além da sociedade brasileira, o mundo todo. Durante o ano inteiro, Dário Kopenawa, filho de Davi, e Maurício Ecuana seguiram de maneira muito corajosa, denunciando o que acontece na terra indígena Yanomami ao governo brasileiro. Em julho, o Dário viajou a Brasília e entregou nas mãos do vice-presidente Hamilton Mourão os detalhes de como o crime de garimpo opera na terra indígena. Desde então, nada aconteceu. O governo Bolsonaro não só não faz nada para retirar os invasores do território Yanomami, como estimula abertamente o garimpo em terras indígenas, o que é ilegal. O Planalto enviou um projeto de lei ao Congresso em fevereiro para regulamentar as atividades nessas áreas, além da mineração industrial e a construção de hidrelétricas. Por isso, a gente encerra o programa com as palavras de Dário Kopenawa Yanomami.
Ano que vem, a luta contra o garimpo ilegal e contra o projeto de lei que o governo federal encaminhou ao Congresso para tentar legalizar o crime dentro dos territórios continua, mas não sem a proteção do Chapire. Seguimos juntos. Oi, amigos, companheiras e companheiros. Hoje é dia muito especial. Povo Yanomami e Ecuana fizemos demarcação no Palácio dos Três Poderes. E nós estamos fazendo muita diferença. A arte Yanomami, a arte da Umama, isso é muito importante, tá? E principalmente os apoiadores, parabéns a todos. Continuamos na luta, a luta não vai acabar e vamos começar ano que vem outra luta. E vamos relaxar um pouco agora, isso é muito bom e os Chapire vão nos proteger e a Umama está conosco. Away, Dário, vamos relaxar um pouquinho. O Copiou vai tirar uns dias de folga e a gente volta no dia 15 de janeiro. Eu sou Letícia Leite e eu agradeço imensamente a sua companhia nesse ano. A gente segue juntos até 2021. O último Copiou do ano teve a produção de roteiro da Letícia Leite e Esther César. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena e a gente volta no ano que vem. Um forte abraço a todos que nos acompanharam ao longo desse ano e também aos novos ouvintes e até 2021. Copiou, parente.